Gente, a história de hoje, a história, mais uma vez, vamos estar tratando, porque o livro, o avivamento, gente, o avivamento só chega quando a família está restaurada. Quando o coração dos pais se converte ao coração dos filhos, e os filhos se convertem ao coração dos pais. Então, durante toda essa série que começamos semana passada, já está lá no YouTube, nós vamos estar falando dentro desse contexto da família. E hoje nós vamos falar de alguém que, por conta de motivações erradas, levou ele a um processo de destruição máxima, ou seja, a morte. Vivemos em dias, gente, que muitos querem o trono, mas não querem o altar. Querem a influência, o governo, a autoridade, querem se aparecer, mas não querem o sacrifício, não querem a rendição, não querem a exposição da alma, a vulnerabilidade, não querem o quebrantamento, ou seja, não querem o fogo que purifica as intenções. É muito poder, que poder essas pessoas querem. E eu vou provar na palavra que isso já vem de muito tempo. Querem poder, mas não querem os princípios. Fala da vida de Paulo, acha a vida de Paulo maravilhosa. Que história de Paulo. Mas não suportaria o processo de moldagem, de modelagem que Paulo passou. Eu falo todo domingo isso, estamos diante de uma geração machucada, ferida, trucidada emocionalmente, cheia de dores, pessoas que passam por processos diversos de trauma, rejeição, comparação, dores de diversas formas. E o grande problema, gente, preste atenção, hoje eu vou falar muito sobre isso. O grande problema é que essas pessoas, ao ser machucadas, elas não tratam essas feridas à luz da cruz. Vai deixando todas essas mágoas, todas essas feridas, sob um véu de desempenho, de ativismo, de redes sociais, aparentando que está tudo bem. Hoje nós vamos falar de um cara que é bem o perfil, o retrato dessa geração. O nome dele chama-se Absalão, um dos filhos de Davi. Bonito por fora, a professora Silvaneide, cadê ela? Está ali. Bonito por fora, mas trucidado, ferido emocionalmente por dentro. A beleza de Absalão era uma coisa, é comentado na Bíblia. Bonito, rico, bem-sucedido, mas teve um fim desastroso, porque quis construir um futuro sem antes lidar, tratar com o passado. Nós estamos falando de uma série Corações Curados, Odres Restaurados, Avivamento liberado. Se eu não curo o meu odre, esse avivamento que Deus quer derramar na sua vida vai bater na trave, ou você não vai suportar. Amém, gente? Essa é uma história que eu não tenho como, falar para vocês, ler todos os versículos, porque é uma história que envolve vários capítulos. Eu vou ler para vocês alguns pedaços, mas tudo isso, toda essa trama se desenvolve lá em 2 Samuel. E no capítulo 13 em específico vai falar de uma tragédia que aconteceu na família de Davi. A família de Davi, gente, é uma família disfuncional. Davi, ele foi um rei fora de série, um cara segundo o coração de Deus.
Mas quando se trata de família, já tratei inclusive isso aqui no Souzo, ficou muita coisa a desejar. E no capítulo 13 vai relatar a história do estupro da filha de Davi, chamada de Tamar. Quem lembra dessa história? E quem foi que estuprou Tamar? O irmão dela. Na verdade, o meio-irmão, né? Irmão por parte de pai, chamado de Aminon. Aminon era um outro filho de Davi. Aminon, ele se apaixonou doentemente pela Tamar. E gerou todo um plano, né? Para que ele pudesse ter essa irmã como mulher. Ele queria possuir literalmente a irmã. E assim aconteceu. Ele estuprou. Ou seja, ele teve relações com ela de forma violenta. E logo depois rejeitou essa mulher, essa irmã. Na hora que ela sai daquele local, quem intercepta ela? O outro irmão chamado de Absalão. E Absalão, começa o que foi que aconteceu, foi Aminon, parece que Absalão já sabia dessa história. Parece que ele já estava percebendo que tinha alguma coisa no ar. Foi Aminon que fez algo com você? E aí ele cuida da irmã, acolhe a irmã, abriga a irmã. Só que ele fez uma coisa que a partir daí começa toda a história. Ele não foi curar essa dor, esse trauma de ver um irmão estuprando a irmã em Deus. Ele deixou isso ficar no coração. Lá em 2 Samuel 13, 23, diz que ele guardou por 2 anos. Ele guardou essa dor do estupro por 2 anos em silêncio. E aí eu trago para a nossa vida, gente, quantas vezes, assim como Absalão, nós estamos guardando dores profundas em silêncio. Esperando que o tempo resolva. Lorena, o tempo cura todas as coisas. Mentira! Só quem cura as nossas feridas emocionais é Deus. Só Deus é capaz de nos tratar no nosso interior. Quando feridas, gente, não são expostas com seus respectivos envolvidos e colocadas tudo isso na luz, isso vai apodrecendo a alma por dentro. No escuro da alma, isso está apodrecendo, gerando frutos de amargura, de ressentimento. E como aconteceu nessa passagem, de vingança disfarçada de justiça. Gente, eu já faço um apelo para vocês. Não esconda o que te destrói. Não esconda o que está lhe consumindo por dentro. Você precisa colocar na luz. Você precisa de ajuda. Isso vai lhe matar por dentro. O fim dessa história é terrível. E bem assim acontece com muitas pessoas. Você precisa confessar, colocar na luz, traga para a luz. Se na luz Jesus está, as nossas dores precisam estar diante dele. A cura só vai começar, gente, quando você tiver coragem de parar de fingir. Pare de fingir. Semana passada eu disse, e a família está tudo bem? Mentira! Não está tudo bem. Pare de fingir que está tudo bem. Porque você está destruindo a sua alma por dentro. O silêncio de uma dor não tratada é o berço da destruição emocional. Você quer a base, o berço, o iniciozinho ali de tudo. É o silêncio de uma dor que não foi tratada. E o primeiro trauma aí de Absalão foi esse.
o estupro da sua irmã. E que ele, em vez de colocar na luz, resolver com as pessoas que estavam envolvidas naquilo, ele ficou fermentando ódio, fermentando ressentimento. E o pior, desejo de vingança. Quanto tempo eu falei, gente? 2 anos. Enquanto isso, a palavra me diz lá em 2 Samuel 13:21 que Davi ficou furioso. O pai, o rei, fica tão somente furioso diante de um ato tão trágico que um filho fez com a outra filha dele. Não tem relato na Bíblia que ele tomou providências. Tem, professora Silvaneide? Não tem. Nenhuma providência disciplinar, nem que seja uma disciplina para Aminon. Não tem. E aí você vem, Absalão, diante daquilo, daquele silêncio. Pai, mãe, vocês têm responsabilidade. Não dá para silenciar. Não dá para se omitir diante de crimes graves como esse. Absalão, diante dessa realidade, qual é o sentimento de um filho? Um sentimento profundo de injustiça. Vem um segundo trauma. Minha irmã passou por isso e meu pai não fez nada. Uma frustração emocional muito grande no rapaz. Aminon começou bem. Ele se indignou com tudo, ele cuidou da irmã. Mas ele esperava que Davi, como pai e como rei, tomasse as providências. E isso alimentou nele, no Absalão, uma orfandade emocional significativa. Solidificando o quê com esse cenário? Eu não posso confiar em meu pai. Porque meu pai, que deveria estar providenciando uma disciplina, tomando a frente disso, não fez nada. Gente, quando uma autoridade legítima falha, o coração ferido busca justiça com as próprias mãos. A omissão de Davi, como pai, como autoridade daquele tempo, abre uma brecha. Lembra da história da brecha? Abre um espaço para uma revolta de Absalão. Não uma revolta proclamada, uma revolta o quê? Silenciosa, que é a pior de todas. As pessoas estão dentro de casa com guerras silenciosas. Tem famílias que se comunicam com seu cônjuge, com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos através do WhatsApp. Ambos dentro de casa. Inclusive, às vezes se falam melhor por aqui do que pessoalmente. E às vezes nem pessoalmente se falam. Autoridade, gente, que não exerce a correção em amor. Não é para corrigir, punindo, destruindo, matando a pessoa, não. É correção com amor. Se essas autoridades, se você como pai, o nome do livro é A Força dos Pais. Se você não assume isso, você vai deixar marcas tão profundas quanto o abuso de Aminon lá atrás. Vocês estão entendendo isso? É outra forma de agressão. A sua omissão. Ficou claro, gente, isso para vocês? Se você é líder, se você é pai, se você é mãe, nunca subestime o poder da sua presença. Nunca subestime o poder da sua correção. Nunca subestime o poder do seu posicionamento como um pai e como mãe. O silêncio de uma autoridade como essa, como foi com Davi, como eu falei para você, vai gerar algo muito profundo. Gerou um
um órfão com o pai vivo. Pastora Rose, o que é que mais a gente atende lá também? Órfãos com pais vivos. Mas a gente fala lá assim, a pessoa, seu pai abandonou. Não, a vida toda meu pai estava lá. Foi assim, a vida toda meu pai estava lá. Órfãos de pai vivo. Qual foi o fim dessa história? 2 Samuel 13, 28. Aquilo tudo foi corroendo, consumindo por dentro Absalão, não foi, gente? Absalão ordenou aos seus homens: ouçam, quando Aminon estiver embriagado, ou seja, o irmão dele, depois de 2 anos no silêncio de vinho, e eu disser: matem Aminon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Absalão mandou matar o irmão. Sejam fortes e corajosos, ele diz assim ainda: eu assumo a responsabilidade. Durante 2 anos, aquela dor consumindo por dentro, daquele ódio, daquela falta de posicionamento do pai. O que é que trouxe isso como consequência? A morte de Aminon. Tramada pelo próprio irmão Absalão. Quando não tratamos a ferida, a dor vira voz. E a voz dessa dor é uma voz que não busca mais justiça, busca vingança. Agora chegou a hora dele colocar para fora aquela raiva que ele consumiu, que ele alimentou durante 2 anos. Amém, gente? Aminon libera os servos dele ali para matar, o Absalão matar Aminon. E aí, após matar Aminon, Absalão foge. Foge para Zezur e permanece lá o quê? 3 anos. Isso já está lá em 2 Samuel 13, 38. Assim Absalão fugiu e foi para Zezur. Esteve ali 3 anos. Ou seja, 2 anos já afastado do pai, não foi? Emocionalmente, concorda comigo, gente? Ele estava machucado com o pai, porque o pai não tinha se posicionado. Agora 3 anos exilado, né? Como um fugitivo, 5 anos. Então tinha o rei Davi saudade de Absalão, porque já se tinha consolado acerca da morte de Aminon. Então 2 anos guardando o rancor do trauma lá com Tamar. Agora Absalão tem mais 3 exilados. E aí Davi sente, a palavra diz que ele apenas sente saudade de Absalão. Davi, gente, eu estou falando de Davi. Você vai dizer, que pai é esse? É Davi. O cara que Deus diz que é o segundo coração dele. Então nós podemos estar no lugar desse também. Nós somos crentes que nem Davi. Tudo lindo por fora, sendo ótimo para as pessoas lá fora. Mas em casa, gerando um trauma, uma destruição completa, como aconteceu com Absalão, com Davi e toda essa família. Então Davi sente saudade de Absalão, a palavra diz isso, mas não toma iniciativa nenhuma. Aí entra em ação Joabe. Joabe, sobrinho, comandante do exército do rei, diz: eu vou ter que entrar com providência, porque o rei não se não, ele está com saudade, mas ele não faz. Que orgulho, hein? Quantos pais estão deixando de fazer os caminhos de volta e os filhos deixando de fazer os caminhos de volta por orgulho? Essa é uma palavra incômoda, eu sei disso. Mas se vocês estão aqui é porque Deus tem negócio com você e Ele quer restaurar a sua família. E aí Davi permite que Joabe libere, que Absalão volte para Jerusalém. Mas diz uma coisa: então Joabe foi a Zezur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. Mas o rei disse, olha o que Davi disse: ele irá para a casa dele, não virá à minha presença. Assim
Absalão foi para sua casa e não compareceu à presença do rei. O pai disse: ele pode até voltar, mas ele não vai me ver. Absalão, agora é engraçado, né? Porque você vê a comparação, né? Aquela questão de 2 pesos e 2 medidas. Esse Davi que está tão duro com Absalão, fez o que com Aminon? Aí é onde entram as comparações, as rejeições. Absalão vive lá em Jerusalém, mas sem acesso por mais agora 2 anos ao pai, rejeitado pelo pai. Ele está aqui, mas ele não vai me ver. Quantos anos? Vamos contar comigo. 2 anos depois do estupro, não foi isso, gente? Quantos anos exilados? 3 anos. Está criando um monstro, ele está criando um monstro. 3 anos exilado, 2 anos agora rejeitado. No total dá quanto aí, gente? 7 anos de separação e distância emocional entre um pai e um filho. Sem diálogo sincero, sem um confronto saudável, sem perdão. Tudo isso gerou em Absalão uma profunda marca de rejeição no coração dele. Davi criou um monstro chamado de Absalão. E sabe qual é o nome, o significado de Absalão? Deus da paz. Eu acredito que Davi tinha boas intenções. Mas você pode ter boas intenções com seus filhos. Mas se você não fizer da forma correta, de acordo com a luz da palavra, você vai perdê-los na sua frente. Amém, gente? 2 Samuel 14, 32 diz assim: Absalão, aí o que acontece? Davi liberou, mas diz: ele não vai me ver. E aí Absalão disse: Joabe, não está certo, ele queria ver o pai. Aminon queria o pai. Absalão queria o pai. Absalão respondeu: mandei chamá-lo para enviá-lo ao rei com a seguinte mensagem, falando para Joabe. Porque lembra que foi Joabe que mandou pegar ele? Né? Davi diz: vá, Joabe, traga de volta Absalão. Mas ele não vai me ver. Só que Absalão não se conformou. Já se tinha aí, gente, 7 anos de afastamento entre um pai e um filho. E Absalão respondeu: mandei chamá-lo para enviá-lo ao rei com a seguinte mensagem. Então isso é ele dizendo a Joabe: por que voltei de Jesus? Melhor seria que lá eu permanecesse. Quero ser recebido pelo rei, pelo pai. Se eu for culpado de alguma coisa, que ele mande me matar. Você vê que ele queria a morte, mas não queria mais a rejeição. Então Joabe foi contar tudo a Davi. Este mandou chamar Absalão, que entrou, prostou-se rosto em terra perante o rei. O rei saudou com um beijo e acabou. A reconciliação era aquela reconciliação tão somente o quê? Protocolar, nada emocional. Agora era a hora de Davi abrir o coração dele. Meu filho, o que foi que você fez durante esse tempo todo? Eu estava morrendo de saudade de você. Não. Davi beija e a vida segue. A orfandade, gente, no coração de Absalão era uma ferida muito profunda. Ele estava perto, mas não era acolhido. Ele estava presente diante do pai, mas ele não se sentia pertencente. E agora, com esse coração ferido, as motivações de Absalão foram totalmente corrompidas. E ele vai buscar no povo
aquilo que ele não recebeu do pai: o amor, a afirmação, a aceitação. Aquilo que ele não tinha recebido do pai, ele vai buscar de forma com motivação errada no povo. E aí começa o capítulo 15, que eu vou ler com vocês, 6 versículos. Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem. Capítulo 15, versículo 1, né? Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão o chamava. Quem era o rei? Davi. O chamava e perguntava de que cidade vinha. Ele ficava lá na porta da cidade perguntando ao povo. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel, e Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz dessa terra. Todos que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim e eu faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava. Que cara, né? Carismático. Muito preocupado com as pessoas. Abraçava-o, beijava-o. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Absalão começa agora, gente, a agir estrategicamente para ter acesso agora ao trono do pai. Ele agora não queria mais o pai. Você não me rejeitou? Quem não quer agora sou eu. E eu quero ainda mais o seu lugar. Isso era a fala dele, os votos secretos dele. E ele começa a ter estratégias. Ele fica lá na porta da cidade e começa a manipular as pessoas. Ele usa de uma das ferramentas mais utilizadas por Satanás, chamada de manipulação. A manipulação ali mostrando uma preocupação justamente com a motivação errada. Na verdade, ele queria era conquistar o lugar do pai. Para conquistar justamente a confiança daquele povo, no fundo ele queria era o lugar do pai, uma autoafirmação ali. Ele fingia se importar, gerando tanto que aqui no versículo diz assim: assim ele foi conquistando a lealdade dos homens, ganhando a confiança das pessoas. Mas o que é que tinha por trás disso? Uma intenção egoísta. Uma intenção de tirar o pai do trono para ele, pelo povo, assumir, porque ele queria ser amado. O problema de Absalão era ser amado, gente. As pessoas estão fazendo coisas e você interpreta a priori: nossa, que pessoa ruim. Não é. Ela é manipuladora porque no fundo ela só quer ser amada. No fundo ela só quer ser aceita. Justifica não, mas explica o porquê ela faz isso. E aí entra aquela motivação encoberta que na verdade ele queria edificar um trono para ele mesmo, edificar a si mesmo. Absalão estava ali aparentemente querendo trazer justiça, como eu li para vocês. Mas na verdade ele queria melhorar a imagem dele diante daquelas pessoas, para ele tomar o reino para si.
A necessidade, gente, emocional, como eu falei, de ser amado, de ser reconhecido, de ser exaltado, tem feito com que muitas pessoas ajam de forma baixa, com ferramentas demoníacas como essa chamada de manipulação. Essa atitude, gente, de Absalão revela justamente o coração ferido que ele tinha. Tudo que ele fazia era a partir da carência emocional dele. Um desejo muito grande de ser reconhecido, porque o pai menosprezou ele, o pai rejeitou ele. Ele queria o trono, mas ele não queria passar pelo processo, ele não queria passar pela cura. E aí, gente, quando ferida se junta com orgulho, é algo muito ruim. É um terreno fértil justamente para manipulação. Lá em 2 Samuel 15:3 diz assim, eu li para você. E ele continua, a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. Ele começa a querer dominar, oferecendo soluções que teoricamente Davi tinha o quê? Falhado. Ele se apresentava como a resposta que Davi não entregou. Você vê, eu estou falando do filho para com o pai. Aí você vai dizer, que monstro. Não, não é sobre isso. É porque ali tinha uma pessoa ferida emocionalmente, rejeitada, machucada pelo pai. A motivação ali era ter um controle. As pessoas que são feridas, elas gostam de controlar o ambiente, justamente para poder trazer um ambiente favorável para ela e ela não ser mais machucada. Muitas dessas pessoas, como eu falei, a mim não mega carismático, uma pessoa muito bem vista. A palavra fala o quanto ele era bonito, um cara culto. E ele se coloca ali como salvador da pátria. Pessoas feridas fazem muito disso. Elas querem, elas se mostram em querer solucionar, justamente para deixar aquele ambiente controlável, dominado por ele, para que ele não seja mais o quê? Rejeitado. E Absalão faz lá chantagens emocionais. Se eu fosse juiz, se eu fosse juiz em Israel. Você observe, gente, preste atenção nessa frase, pastora Jussiara, que ele não ataca Davi diretamente. Ele não ataca o líder ali, a autoridade, que era o pai também. Ele vai na sutileza, lançando dúvidas, sugestões, para que as pessoas que eram lideradas por Davi começassem a perder a confiança nele. Ele queria fazer com que as pessoas deixassem de confiar em Davi, para que aí ele pudesse assumir o trono. Fica com insinuações. Essas pessoas feridas, elas começam a insinuar, deixando o fundamento, a base do líder instável. Aí fica insinuando, mas você sabe o que ele fez. Você sabe, deixa no ar, sua causa não foi resolvida. E aí começa a dar essas indiretas, começa a fazer comparações, mexendo, porque ele é manipulador, mexendo com as emoções alheias. Tudo isso para gerar, para promover a manipulação e pegar aquele cenário todo ao favor dele. Ministério do Louvor. Gente, eu não gostaria de lhe dar o fim dessa história, mas eu preciso. O fim da história de Absalão. O preço das feridas não tratadas. Ele continuou tentando acessar o coração daquele povo. E depois de roubar esse coração, ele conseguiu roubar o coração do povo.
nessa artimanha da manipulação, da dominação, ele conseguiu. Ele se declarou rei em Hebrom. 2 Samuel 15:10. Absalão dá início agora a uma rebelião aberta contra o seu próprio pai, Davi. O conflito, entre os seguidores de Absalão e os seguidores de Davi gera uma guerra civil. E durante a batalha de Efraim, lá em lá em 2 Samuel 18, Absalão foge e os seus cabelos, que são relatados na Bíblia como lindos, ficam presos em galhos de um carvalho. Joabe, aquele Joabe que tentou trazer, que trouxe o próprio Absalão de volta, mesmo contra as ordens de Davi, enfiou 3 dardos, transpassou Absalão, matando Absalão. Assim termina a vida de um homem ferido por um pai que não soube cuidar, orgulhoso e inseguro, que tentou buscar no povo aquilo que ele nunca recebeu de um pai. Gente, eu sei que essa história é muito pesada, mexeu comigo muito durante essa semana. Mas ela é real, porque tem muitos pais, muitas mães que estão perdendo seus filhos, porque não estão cuidando deles como deveria. As pessoas cuidam muito da questão financeira, mas esquece o emocional. O abandono, a rejeição, a ausência de um pai. E não é só uma ausência, questão física. Às vezes está presente, mas está presente de forma ruim. Gera um ambiente de ódio. Gera uma rebelião. O coração de Absalão agora foi endurecido pelas mágoas, chegando ao ponto dele fazer tudo isso. E acabou nessa morte trágica. Se Absalão lá atrás, Lorene, qual foi o erro? Gente, essa história é tão fantástica que eu tenho um discipulado que eu disse, nós temos que nos aprofundar nessa história. Hoje eu vou mais tarde com ele só estudar mais nessa história. Porque essa é uma história, gente, que tem muitos ensinamentos. A ausência de perdão, a presença das mágoas, as manipulações, as questões todas que não foram resolvidas, porque não tem diálogo, porque os pais não querem conversar com os filhos e os filhos não querem conversar com os pais. Toda ferida não tratada vira um terreno fértil para o inimigo agir, um terreno de rebelião. E que gente, eu estou falando de Davi. A referência, uma das maiores referências da palavra de Deus é Davi. E aí vem um dos versículos mais sofridos que a Bíblia pode relatar, que está lá em 2 Samuel 18:33. Davi, ao saber da morte de Absalão, chora inconsolavelmente. Ah, meu filho Absalão. Agora ele veio falar isso. Meu filho Absalão. Quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Eu não tenho dúvida que talvez seja uma das cenas mais comoventes da Bíblia. Um pai chorando, não apenas a morte de um filho, que já deve ser muito doloroso, mas o peso de uma história mal resolvida. Quantos anos, gente? Mais de 7 anos. Até a morte do segundo filho. Aminon já tinha ido. Agora, Absalão.
Absalão é um retrato claro, gente, dessa geração de hoje, ferida, machucada. E ele quis um processo, mas ele não curou das feridas. Tem uma parte que cabe a Absalão também. E queridos e queridas, eu sei que talvez alguns de vocês possam ter se identificado nessa história de hoje, na história de Absalão. E que talvez alguns de vocês, assim como Absalão, também carregue marcas geradas pelo seu seio familiar, pelo seu pai, pela sua mãe, pelas figuras de autoridade que tem sobre a sua vida. E talvez como Absalão você esteja aí escondendo, guardando tudo isso, toda essa dor por detrás de um sorriso. Absalão era lindo, era uma referência de beleza naquela época. Mas Deus, gente, Deus te trouxe aqui hoje para fazer diferente na sua história. A dor, a sua dor não precisa guiar a sua vida mais. Faça diferente de que Absalão fez. Coloque tudo isso na luz. A ferida não precisa ser a fonte da sua motivação corrompida. Você precisa colocar: Senhor, me ajuda. Senhor, meu irmão machucou minha irmã. Meu pai machucou minha mãe. Coloca isso diante de Deus. Você precisa estar diante daquele, do único que é capaz de curar a sua ferida. Não esconda isso, porque você vai estar criando dentro de você um monstro. Absalão se transformou em um monstro manipulador. Ele queria matar o pai, assumir o trono dele. Você tem um propósito. E o seu propósito não tem nada a ver com essas emoções, com essas rejeições, com essas emoções corrompidas que a vida lhe impôs. E hoje eu te convido para vocês ficarem em pé. E nós vamos orar juntos com muita força. Porque o Senhor está chamando vocês para se posicionarem. Para deixar o lugar da mágoa e começar a assumir a sua missão. Com o coração curado, restaurado pelo poder de Deus. Deus pode curar você. Entenda uma coisa, você é amado. Você já é aceito. Pode as pessoas, inclusive seu pai e sua mãe, te abandonar, mas Deus nunca te abandonou. Ele tem um caminho para você, uma história para você, uma trilha para você. Você tem um destino. Mas isso vai precisar passar por momentos de libertação, por momentos de perdão, por momentos onde os corações rendidos diante do Pai, para que Ele possa agora lhe dar um coração curado, um coração liberto, um coração pronto e preparado para um vinho novo. Amém? Aplauda o Senhor e vamos orar juntos. Senhor Jesus, ora comigo. Senhor Jesus, hoje eu entrego diante de Ti todo o meu passado, minhas dores, minhas frustrações, minhas feridas não tratadas. Eu renuncio às motivações corrompidas, ao desejo de reconhecimento humano, à autopromoção,